boa noite a todos. Estamos aqui no nosso 21º Cappuccino com a Bali. Eu, sinceramente, já perdi a conta, preciso me organizar para ter certeza do número que a gente está já. E estou também num plano de fundo aqui totalmente diferente. Cada dia é uma coisa nova aqui, porque não estou na minha casa, né? Estou em Santos, como vocês sabem. E da última vez tivemos vários problemas com a conexão da internet. Então, dessa vez, eu vim aqui para o quarto da minha irmã e eu consigo usar o cabo de internet para ver se fica melhor. Acredito que vai melhorar, né? Vocês me avisam se começar a... Tá um pouquinho alto? Meu volume? Foi mal. Vocês me avisam se começar a ficar ruim a conexão, que aí eu dou um jeito e não sei o que eu faço, sinceramente, mas eu tento dar um jeito. Enfim, hoje nós vamos conversar sobre soft skills, que é algo realmente muito necessário na nossa área, principalmente nas entrevistas de emprego, né? Eu já recebi uma pergunta de tipo, quais soft skills você acha que tem? Alguma coisa assim, tipo, com a palavra soft skills na pergunta, e isso me deixa um pouco nervosa na hora, mas a gente vai ver que é algo que tá mais normal do que... Tá mais dentro da gente do que a gente imagina também, sabe? Então, boa noite, Lorenzo. Boa noite, Dum. Boa noite, Lucas. Eu vou chamar o nosso convidado, que vai poder falar muito melhor para vocês sobre esse negócio de soft skills, que é o Kaique. Boa noite, Kaique. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Tudo ótimo. E aí, conta um pouquinho então para o pessoal, com a sua experiência, o que você já fez, onde você trabalha, como você trabalha, com o que você trabalha e o que você gosta. Claro, vamos lá. Bom, tenho 28 anos, sou formado em Engenharia da Computação, trabalho numa empresa chamada Bom Pra Crédito, que inclusive fez um merchan com você um tempinho atrás, e estou nessa área de desenvolvimento tem mais ou menos uns 3 anos. Já tinha atuado com tecnologia, mas eu atuei naquela parte cruel que todo mundo provavelmente já passou e quem não passou deu muita sorte, que é a parte mais voltada a hardware, né? Então foi aquele famoso cara do TI na empresa, né? Mexia com manutenção de servidor, computador e tudo mais, mas consegui escapar e fui para a área de desenvolvimento. E hoje faço pós-graduação em neurociência do comportamento. Eu sempre tive um interesse maior aí pela parte de pessoas dentro da engenharia, né? Então, acabei indo para essa vertente no nosso famoso Y na tecnologia, né? Todo mundo fala que uma hora você cresce na tecnologia, você tem que escolher se você vai ser um especialista ou um gestor. E aí, eu desde cedo sempre gostei mais dessa parte de gerir pessoas. Que incrível! Nossa, que legal de ouvir isso. Cauê, agradeço pelo sub novamente. Oi, Gui, eu vi que você está aí no chat, tudo bem? O Gui que está no chat, Gui Lima, é o que fez comigo a imersão dev anterior, quem sabe uma próxima, ele vai fazer comigo também. E, não, é isso, eu também já passei por isso, né, do negócio do suporte, faz parte, né? É uma parte terrível, mas assim, vou te falar que tem muita coisa que eu aprendi daquela época que eu carrego até hoje. E, nossa, principalmente resiliência, né? Porque assim, você tem que aprender a suportar o usuário, você tem que aprender a ouvir uma série de coisas e você aprende a fazer mágica, né? O famoso cara do TI, o cara aparece e resolve o problema. Então, quantas vezes a gente não aparece? Não, mas tinha... Se bem que, assim, como desenvolvedor, a gente também passa por isso, né? O famoso, tipo, na minha máquina funciona. É verdade. Quem trabalha aí com ambientes de produção, que há e dev, nossa, o famoso na minha máquina funciona é um clássico. Sim, não, e pessoalmente, né, quando eu fazia o suporte era pessoalmente. Chegava lá, você ia, andava a empresa inteira para chegar na pessoa e realmente era tipo, funcionou agora. Tipo, sempre dava umas dessas, né? Mas faz parte, é legal. Muito obrigado por me chamar para nada. Não, nossa, e mexe acontecia, eu gastava mais tempo conversando com as pessoas e conhecendo elas do que resolvendo os problemas na maioria das vezes. Exato, esse é um lado super positivo, né? Para mim foi de conhecer outras áreas da empresa, então marketing, área de produção de produto, coisa que tipo eu nunca tive contato como desenvolvedora mesmo. Mas isso aconteceu comigo também, porque eu saí da área de tecnologia e eu morei 20 anos no Rio de Janeiro. Então, hoje eu sou de São Paulo, mas morei 20 anos lá. E quando eu saí dessa empresa, eu já era gerente administrativo deles, eu já nem estava mais na área de tecnologia. Então, tipo, vale a pena, galera. Se surgir um perrenguezinho para resolver como o cara do TI,
vai fundo, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de uma habilidade nova. Exatamente. Boa noite, gente, galera que está chegando no chat. Sejam bem-vindos todos. E é isso. Acho que você pode começar já a apresentar. Tem que compartilhar a tela só. Aí eu coloco ela aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Foi. Bom, gente, eu decidi trazer esse tema aqui de soft skill porque esse é um tema sempre recorrente e misterioso. Acho que a Rafa citou bem aí, assim, em algumas entrevistas vocês vão escutar esse termo soft skill, e é engraçado porque é muito mais fácil, muito mais comum a gente falar sobre e conhecer sobre hard skills, né, que são, a gente vai ver um pouco mais para frente também o que é, mas soft skill é uma coisa que, além de misteriosa, muita gente não sabe como desenvolver, o que elas são de maneira mais objetiva, e o intuito é deixar isso um pouco mais claro aqui para vocês hoje, né. E o tema que eu trouxe é por que aprender somente tecnologia não é o suficiente, né? Isso é um pouco engraçado, porque, assim, hoje em dia eu faço algumas mentorias com a galera lá no Instagram para ajudar, principalmente, pessoas que estão interessadas aí para a área de desenvolvimento, mas estão perdidas. A bem da verdade é que, hoje em dia, se você quiser entrar para desenvolvimento, normalmente, você vai fazer um bootcamp que vai te dar uma enxurrada de conteúdo, você vai ver JavaScript, React, back-end, C Sharp, Java, Node, não sei o que, e o cara fica tipo, meu Deus do céu, tipo, onde que eu ataco primeiro? Mas o que acaba acontecendo em muitos desses bootcamps que eu pego, tipo, em algumas mentorias que eu faço, é que, tipo, a galera, muitas vezes ela aprende tecnologia, mas ela trava nas entrevistas porque, tipo, tá faltando alguma coisa a mais que ela não sabe o que é. E é isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Aqui é um pouquinho sobre mim, minha idade, eu tenho 28 anos, né, sou formado em engenharia da computação, como eu falei, hoje eu faço uma pós em neurociência do comportamento. Tenho os últimos 3 anos, né, na área de desenvolvimento de software, mais voltado aí para projetos no setor financeiro de bem de consumo. Eu tenho uma paixão, além da paixão por engenharia, eu tenho uma paixão muito grande por psicologia e filosofia, são duas áreas de estudos que, tipo, eu gosto bastante, me ajudam, principalmente nesse assunto que a gente vai falar aqui hoje sobre soft skill. E uma outra curiosidade é que eu também sou muito apaixonado por esporte, principalmente Fórmula 1 e tênis, assim, são os dois esportes que me deixam maluco quando eu estou assistindo. E aqui eu vou falar um pouco sobre como a gente pode categorizar, né, as nossas habilidades. Em tese, hoje, nós temos 3 tipos de categorias, né, para essas habilidades. E elas são subdivididas em soft skills, hard skills, e uma mais nova, que ainda não é tão difundida, que são as superior skills, né, e a gente vai estar vendo um pouco do que elas são. A gente vai ter as hard skills, que são as mais comuns e normalmente as mais fáceis de entender o que são, né? O que é uma hard skill? Uma hard skill é normalmente tipo a sua habilidade de desenvolver software, a habilidade de um médico de tratar um paciente, de um advogado de manipular, no bom sentido, né, a lei, né, em favor das causas que ele tem, ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, qualquer habilidade que ela possa ser mensurável, né? E o que é uma habilidade que pode ser mensurada, né? Isso é uma diferença que ela é muito grande entre a hard skill e a soft skill, a gente vai ver um pouco mais para frente. Por quê? Uma hard skill você pode mensurar no seguinte: eu sou formado em engenharia, então uma empresa consegue saber que eu tenho 5 anos de faculdade, ela consegue saber que eu tenho 260 horas de um curso que eu fiz, 40 horas de outro curso. Então, isso tudo é somado e dá para mensurar, de certa forma, o meu conhecimento a partir daquilo. Já as soft skills, que são habilidades sociocomportamentais, né, mais baseadas na interação humana, não tem como você mensurar isso. Assim, as pessoas elas se relacionam de forma diferente. Ninguém faz uma contagem de quantas... essa semana eu me relacionei 15 horas com pessoas. Assim, ninguém faz isso. Eu espero que não, né? Então, fica difícil, né, da empresa mensurar. Hoje, as empresas elas trazem algumas formas mais modernas e muito associadas e entrelaçadas, né, com a área da psicologia, para conseguir construir algo que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o chamado fit cultural, mas você não consegue mensurar. Isso é uma forma de você, de alguma maneira, filtrar pessoas que se identificam mais com a sua cultura da empresa, né? E a gente tem as superior skills, que basicamente é uma junção
da hard skill e a soft skill, só que ela vai para um lado da inspiração também, da criatividade. Então, por exemplo, para quem gosta de música, quem gosta de arte, é você conseguir juntar essas coisas e, além da hard skill e da soft skill, você ainda pegar esse lado mais inspirado, né, tipo da arte, da música, da literatura, e conseguir trazer isso para um contexto de conhecimento. Eu confesso que essa é até mais nova, eu não conhecia até o ano passado. Quando eu vi assim, eu falei, gente, será que daqui a alguns anos também vão pedir superior skill na entrevista? Você já tem que saber hard skill, soft skill, pô, superior skill também, o cara vai perguntar que tipo de música você escuta, ou pior, o cara pegar um quadro, né, abrir uma figura abstrata, tipo, me diz o que você sente quando você está olhando para isso aqui. Aí ferrou, né, tipo... Já não basta ter que fazer 5 anos de faculdade, 4, 3, enfim. Então, basicamente, essas são as categorias, né, que a gente tem, simplificando bastante, resumindo bastante, com relação às nossas habilidades, vamos dizer assim, profissionais, né, habilidades para o mercado de trabalho. E aí, aqui eu trouxe um dado interessante que foi divulgado pela People Research, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, que... Inclusive, no LinkedIn, vira e mexe, vocês podem esbarrar com uma postagem dessa, que foi uma pesquisa que eles fizeram, que, assim, 9 em cada 10 profissionais, eles são contratados com base no seu perfil técnico, que é a empresa, ela abre uma vaga, ela pedindo que você saiba JavaScript, Java, React, Docker, Kubernetes, é uma lista gigantesca. Aí, beleza, você atendi essa vaga. Só que, em contrapartida, desses 10 que foram contratados, 9 são demitidos por conta do comportamento que eles têm dentro da empresa. Então, quer dizer, é uma conta que não fecha, né? Você tem 2 problemas, porque, assim, na área de tecnologia, a gente já tem um déficit muito grande de mão de obra, e você ainda perde a mão de obra, que é pouca, que você tem, porque essas pessoas não conseguem atender uma necessidade de soft skills, né? Uma necessidade comportamental para a empresa. E isso também é super relativo, né? A gente tem inúmeras empresas que possuem culturas diferentes, que possuem ideologias diferentes, bandeiras diferentes. Então, assim, isso limita ainda mais, né? E, como eu falei lá atrás, a gente vai ver um pouco de como as empresas tentam contornar isso, mas isso ainda é um grande problema hoje no mercado de trabalho. É muito provável que vocês já tenham conhecido pessoas que, tipo, entraram na empresa, o cara era muito bom. Isso eu acho que na área de desenvolvimento foi o que eu mais vi. Eu conheço gente, assim, que é muito inteligente, são desenvolvedores sensacionais, incríveis, mas isso acontece muito com quem é mais novo até. Mas o cara, às vezes, no comportamental, ele não consegue trabalhar sob pressão ainda. Ele é um cara que, tipo, não consegue lidar bem com a parte de liderança. Então, tipo, é um cara que, às vezes, entra em atrito com o líder, não respeita o líder. E isso vai, com o passar do tempo, se tornando uma coisa difícil, né, para a empresa sustentar. Então, a gente tem aqui algumas ideias do porquê que isso acontece, né? Tipo, a primeira foi o que eu falei lá atrás, que, assim, soft skill é difícil de você mensurar. Então, poxa, eu vou contratar um exemplo, a Rafa. Como é que eu vou mensurar a quantidade de tempo e experiência que ela tem em soft skill? Não tem como. O cara vai falar, me dá um curso de soft skill? Também não tem, tipo, você não tem um diploma de soft skill. E o cara também não consegue associar que, tipo assim, ele fez faculdade. Puxa, então ele deve ter aprendido, assim. Eu não sei vocês, eu na faculdade, em 5 anos de engenharia, embora a gente veja ali alguma coisa sobre gestão de pessoa, o termo, por exemplo, soft skill, tipo, eu não vi, eu fui ver isso em meetups, eu fui ver isso em cursos fora, né, e cursos bem específicos, por exemplo, na cultura ágil, se fala um pouco mais de soft skill, né, quando você vai estudar o ágil, quando você vai estudar os frameworks de Scrum, Kanban, normalmente você esbarra nessa questão de soft skill e mindset, mas em faculdade é muito difícil. E um outro ponto é que, assim, antigamente as empresas não viam tanto valor para soft skill quanto para hard skill. Então, assim, elas contratavam um cara que sabia tudo, só que, assim, você cai no problema justamente de ter que demitir o cara por ele ter um comportamento ruim. E isso não é só ruim de ter que demitir, assim, do lado, né, pro lado do empreendedor, vamos pensar assim, como empreendedor, para a empresa mandar embora também é ruim. Além de você ter que reabrir uma vaga, ter que buscar um novo profissional que se adeque à sua empresa, o custo, né, de você demitir uma pessoa, principalmente se for num curto prazo, tipo, é muito alto, né? Então, as empresas elas tiveram que buscar
metodologias de filtrar melhor os colaboradores que elas vão contratar. Então, a gente tem testes, dinâmicas de fit cultural, onde a gente está sendo avaliado do ponto de vista mais comportamental, para ver se a gente se adequa à realidade da empresa, né? Isso é bem interessante. E aí, falando da área de tecnologia, porque normalmente a gente pensa, poxa, tecnologia, sei lá, acho que eu só preciso saber desenvolver e acabou, tipo, eu não vou ter que me relacionar com pessoas, eu vou me relacionar só com o computador, meu café, e é isso, tipo. E a verdade é que não. Inclusive, nas mentorias, assim, é muito engraçado, porque eu converso com muita gente que tem 19, 20 anos, e aí às vezes eu falo, cara, talvez uma das coisas que você menos faça é codar. Talvez uma das coisas que você menos faça é escrever código, cara. Você vai fazer tudo mais do que escrever código. Porque escrever o código é que assim, você já chegou numa etapa final de levantamento de requisito, reunião e tudo mais, e aí você já está ali com sua taskzinha pronta do tipo, faça tal coisa. E aí você vai lá e beleza, não, agora eu vou lá e faço. Só que antes de chegar nessa task, já teve conversa, já teve protótipo de designer que entrou e saiu porque teve que mudar alguma coisa, é requisito que levantaram errado e volta atrás e levanta de novo. Então, na dinâmica do desenvolvedor, cara, é muito comum que assim, você vai desenvolver, show, vai, mas você vai ter que fazer muito mais coisa do que só desenvolver. E é engraçado que a pessoa fica, não, mas é sério? Tipo, eu vou ter que fazer tudo isso? É, cara, é sério, assim, tudo bem, tenho 3, 4 anos na área, mas nesses 3, 4 anos, desde o estágio, sempre foi assim. Você vai para desenvolver quando já é nos finalmente, né? E aí um negócio legal, tipo, teve um estudo que foi feito, né, um estudo chamado The Future of Jobs, que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, que a gente vai mostrar aqui algumas habilidades que eles previram, né, para o ano de 2021, que ela, assim, o cenário de antigamente ele teria mudado e bateu muita coisa do que eles previram. Por exemplo, o fato das empresas hoje terem mais testes psicológicos, testarem mais comportamento na entrevista do que antes, por exemplo, é um fato de que, assim, existe um movimento no mercado, né? Inclusive, se vocês hoje forem procurar, tipo, aí a gente vai mostrar aqui as principais habilidades do mercado para o futuro, vocês vão ver que a minoria técnica, a grande maioria das habilidades, elas são habilidades, entre aspas, sociocomportamentais e culturais também. E a gente tem aqui, por exemplo, alguma dessas habilidades, né? Então, a gente tem inteligência emocional, que, bom, você não vai conseguir fazer um curso para aprender inteligência emocional. Hoje em dia, na verdade, a gente até tem mais modelos de cursos e pessoas até, tipo, na área da neurociência, na área da psicologia, que eles fazem alguns cursos, né, para falar sobre esse assunto, porque, de certa forma, até antes da pandemia, se a gente for parar para pensar, o assunto de saúde mental, ele era um pouco de tabu ainda, né? Ele era uma coisa que não era tão difundida. Já existia ansiedade, depressão, mas, de certa forma, era ainda uma coisa que era meio que falada às escondidas, né? E eu acho que a pandemia acabou, tipo, trazendo isso para fora, e as pessoas começaram a ver que, tipo, isso é uma realidade que pode acontecer com qualquer pessoa. A gente tem o pensamento crítico, também não é uma habilidade técnica, não é um hard skill. Habilidades em tecnologia, aí show de bola, tipo, é o que a gente está estudando aí no nosso dia a dia, linguagem de programação, infraestrutura, cloud, enfim. Adaptação e flexibilidade, mais outra habilidade que também não é técnica. Criatividade. Essa, ela de certa forma vai esbarrar com as duas, porque assim, como é que você desenvolve criatividade? Você pode desenvolver criatividade estudando uma coisa técnica, mas normalmente a criatividade ela é meio aleatória, assim. Eu, por exemplo, eu sou mais criativo quando eu estou praticando esporte do que quando eu estou trabalhando, cara. Já aconteceu, ó, várias vezes de eu ficar preso em código e aí eu, cara, não sei como vou fazer essa solução. Aí eu saio, vou jogar tênis, no meio do jogo eu, tipo, putz, já sei como é que eu vou resolver aquele problema. Tipo, é batata, tipo, várias vezes isso acontece. Habilidade em liderança, de certa forma, essa é uma habilidade meio híbrida, você tem cursos que ensinam isso, inclusive você tem pós-graduações focadas em liderança, mas ela tem um pouco de um senso de um feeling, na verdade, né, que você não vai conseguir aprender dentro de um livro, dentro de um curso, porque lidar com pessoas requer a gente desenvolver uma certa sensibilidade, né, falar com pessoas é uma coisa
complexa. Julgamento e tomada de decisão, outra coisa. Colaboração também não é técnica. Alfabetização de dados, de certa forma, é técnica, né? Na verdade, ela é bem técnica. E a gente tem inteligência cultural e diversidade, que também não é. Então, se a gente pegar essa lista aqui, por exemplo, de 10 habilidades, tipo, vocês vão ver que a menor parte delas são técnicas, né? E, assim, nem é tão difícil imaginar por que isso está acontecendo. A gente vive uma realidade hoje que, assim, os avanços das inteligências, elas aumentam cada vez mais. E, tipo, isso eu já escuto desde que eu comecei na área, né? Embora o Brasil seja um país um pouco mais atrasado nesse sentido de tecnologia, a todo momento tem alguém tentando desenvolver tecnologias, por exemplo, para substituir o desenvolvedor. Então, por exemplo, você pega... Eu sou apaixonado por front-end, né? Então, tipo assim, se eu pegar o front-end que eu comecei a estudar lá em 2013 e o front-end de hoje e a quantidade de coisa que eu consigo fazer hoje com poucos comandos, é uma diferença, assim, parece que são duas realidades completamente diferentes. Tem gente aqui que nem vai conhecer, assim, eu comecei desenvolvendo Dreamweaver, tipo, é um negócio terrível, terrível. E hoje em dia você tem lá um Angular, você tem um React, ou você faz um Vanilla, um JavaScript Vanilla, mesmo HTML, CSS, e sai um negócio legal, subir um site, putz, é ridículo hoje em dia. Antigamente era FTP. Quem pegou essa época, coitado. Então, se a gente for parar para pensar, faz sentido a gente precisar mais de habilidades humanas do que habilidades técnicas, né? Habilidades sociais, no caso. E aí, normalmente, a dúvida que surge é soft skills, né? Por onde começar? E aí, antes de entrar nessa sessão aqui, não sei se a galera já fez aí alguma pergunta, mas se tiver alguma Então, pergunta, a gente já pode ir respondendo. tem algumas perguntas, mas eu acho que são mais relacionadas com a sua história, assim. Não sei se você quer responder. Não, pode falar, pode perguntar. Pode falar? Tá. Pode. O Gustavo das Nave perguntou. Rafaela, pergunta para ele se alguma empresa já abusou dele assim, querendo que ele trabalhasse mais do que deveria e tal. Ah, sim, sim, isso com certeza aconteceu. E eu acho que, assim, sendo bem honesto, hoje a gente tem uma mudança aí na cultura das empresas e a gente vê que essa questão da saúde mental, ela virou um assunto muito importante. A gente todo dia lê alguma coisa sobre burnout e principalmente na área de tecnologia, gente. Assim, o dev, ele tem, e eu me incluo nisso, eu tive que aprender a lidar com isso, mas o dev, ele tem um defeito, né? Eu acho que essa área ela é sensacional, mas nós desenvolvedores, a gente começa a trabalhar e aí a gente trabalha sentado, às vezes no ar-condicionado, é confortável, uma cadeirinha gostosa, um descanso de pé, e aí você deveria fazer 9 horas de trabalho, quando você vai ver, você fez 14. Só que tem um problema, a gente tem dois cenários para essa pergunta. A gente tem o caso de 14 horas, quando a empresa pede que você faça 14, né? Tipo, então, você está ali todo dia trabalhando 12, 14 horas, porque, sei lá, por uma necessidade da empresa, e isso vai ser insustentável no longo prazo. Mas eu também vejo casos de profissionais que muitas das vezes a empresa lá não olha tanto, e o cara também, já estou em casa, principalmente agora no home office, o cara vai lá, trabalha, era para sair 6, ele sai 9. Só que ninguém pediu para ele sair 9. Então, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado com esses dois lados. Da empresa, cara, assim, já aconteceu, principalmente quando eu era mais novo. E, cara, teve o lado ruim, porque eu comecei a minha primeira crise de síndrome do pânico foi com 12 anos. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, ter que administrar isso com excesso de trabalho, para mim foi muito difícil. Uma ferramenta que me ajudou muito, que eu vou falar mais para frente, foi a terapia. Então, tipo, ter um acompanhamento psicológico para entender que, tipo, cara, eu preciso saber pisar no freio, eu tenho que saber falar não e negociar, porque, assim, a gente tem que saber negociar com a nossa empresa. Vai acontecer situação, igual na empresa onde estou hoje, que, tipo, tinha que entregar um projeto e, uma semana, ficando até um pouco mais tarde, show de bola, negociável. Depois, isso tem que parar. E foi o que aconteceu. Parou, eu voltei à normalidade, tirei as horas a mais e tal. Agora, se isso vira uma coisa onde é tipo rotineira, você não consegue parar ali, né, não consegue negociar, aí, sinceramente, assim, é de avaliar se vale a pena continuar nessa empresa. Porque sua saúde vai embora. Perfeito.
É verdade. E uma coisa também que você tinha comentado lá, né, daquele post que você falou que talvez veja no LinkedIn, tem um post que eu sempre vejo no LinkedIn, que é aquele assim, contrate a soft skill e ensine a hard skill. E o que você acha, assim, dessa frase de, tipo, a pessoa focar muito mais da soft skill e deixar a hard skill para ensinar na empresa? Ou você acha que não? Não, eu vou te falar que, assim, esse seria, entre aspas, um mundo muito bom, só que contratar pessoas com boas soft skills já é difícil, né? Como a gente falou aqui, mensurar isso é muito complicado. Eu acho essa ideia boa no sentido de que, assim, a gente pega muito caso no LinkedIn é direto, o pessoal falando, tipo, vaga de estagiário que exige experiência ou um currículo gigantesco. É a vaga de júnior com experiência de 3 anos e um currículo gigantesco. Então, tipo, e vamos ser bem honestos, o que é mais fácil você treinar numa pessoa? Comportamento ou habilidades técnicas? Assim, como alguém hoje que estuda, né, neurociência do comportamento, eu posso te afirmar que é mais fácil treinar ela, tipo, a ser uma desenvolvedora, ou um médico, porque comportamento é bem complexo de você mudar. Tipo, comportamento tem vários fatores que envolvem a pessoa ser daquele jeito, uma história, trauma, crença. Então, tipo, modificar aquilo é mais complicado. É bem mais complicado. Só que também, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque, beleza, então eu vou segregar e eu não vou mais contratar a pessoa que não tem uma inteligência emocional boa. E também é complicado porque, assim, tem vários fatores que levam a pessoa a ter um problema, tipo, de inteligência emocional, ou um problema de ansiedade, depressão, sei lá, eu acho que segregar demais ao ponto de excluir essas pessoas também não é legal. Então, as empresas, elas têm que achar aí um equilíbrio, né, tipo, entre Perfeito. show, tipo, vou investir em contratar soft skill e investir em hard, mas dá para a gente também trabalhar soft skill dentro da empresa, sim, pelo menos eu acredito que dê. Perfeito. Pessoal, eu tô vendo que vocês estão comentando que tá caindo a live. Tá realmente caindo? Ou é só para o pessoal que tá comentando que eu tô um pouco preocupada? Para mim não tá nada caindo, tá tudo normal aqui. Aqui também. O Chibilino perguntou: como eu irei mostrar a minha soft skill na escrita? Ah, tá normal. Beleza, gente, obrigada. Nossa, não, na escrita, então, para você mostrar na escrita, ela teria que ser mensurável igual hard skill. Então, por exemplo, quando você vai fazer um processo seletivo numa empresa, um gestor de TI, ele pode chegar lá e te fazer um teste. Cria um método que faz tal coisa, ou me explica um design partner X, tipo, você sabe o que é um DDD, um TDD e tal. Isso dá para ele avaliar a partir de uma escrita, né? Agora, só soft skill normalmente não dá. O que a gente pode traduzir, né, em uma explicação escrita disso, tipo, você tem alguns testes que às vezes muita gente não entende, porque eles realmente não parecem fazer sentido, que são aqueles testes onde você vai responder perguntas do tipo, eu gosto muito de me relacionar com pessoas. Aí você tem 5 botõezinhos de tipo, não concordo e concordo muito. Aí você vai marcando onde você se encaixa. E isso, em algum momento, vai traçando perfis, né? Se você responder de maneira sincera aquilo ali, porque tem gente que chega, tipo, na quinta, são 5 páginas, às vezes 10 perguntas cada. Aí o cara chega na terceira página e ele, meu Deus, eu só queria um emprego, não fazer uma prova do Enem. Aí o cara começa a marcar qualquer coisa. Aí isso, infelizmente, vai dar um pouquinho errado, né? O traço de perfil que você está montando, mas esse é um tipo de teste que pode traduzir, de certa forma, o seu perfil. E ainda assim, tipo, é estimativa, né? Tipo, aquilo ali não vai te descrever como pessoa nunca, porque não tem como. Eu, pelo menos, acho que não. Eu nunca vi também um teste que consiga, tipo, traduzir uma pessoa na personalidade dela só respondendo esse tipo de pergunta que não é objetivo, assim. Esse tipo de coisa você tem que sentar, ouvir, e às vezes, fazer isso por muito tempo. Tipo. Sim, eu falo, né, com o pessoal que eu sou um pouco viciada naquele teste. É exatamente esse assim, que é aquele MBTI, né? Que ele mostra aquelas 16 personalidades. E eu sempre levo bronca do pessoal, de tipo, para, você tá
se padronizando, né? Que eu pego a minha personalidade e eu fico usando de desculpa para fazer as coisas. Então, é verdade, é verdade. Não, Não dá e tem um fato curioso que muita gente pode não levar em conta, assim, a sua personalidade hoje, ela pode ser diferente da sua personalidade daqui a 2 anos. E assim, isso não é tão incomum. Seus gostos podem mudar e provavelmente não radicalmente, mas tipo, vou dar um exemplo. Hoje você pode gostar de café. Daqui a 2 anos você pode não gostar de café. Ah, não, eu gosto muito. É uma hipótese, claro, mas isso é sempre uma possibilidade, né? A gente está trocando nossos gostos, costumes, tipo. Sim, sim. Mas uma coisa, assim, relacionada a esses testes, né? Que eu já vi gente fazendo exatamente esse teste na entrevista. Você acha que é correto fazer e julgar as pessoas dessa forma, assim? Porque, por exemplo, eu sei que, pegando o exemplo desse teste que eu faço, né, que eu gosto, a minha personalidade é uma personalidade de gente que posterga tudo para fazer, não presta atenção em nada e deixa tudo para a última hora. Então, tipo, você acha que é correto a empresa pegar e traçar esse perfil julgando já na entrevista de emprego, por exemplo? Então, eu vejo como certo no sentido de que, como eu falei lá atrás, hoje as empresas elas investem, elas passam muito a questão do fit cultural, né? O que é o fit cultural? Tipo, toda empresa ela tem uma cultura de culturas e valores. Então, assim, você a partir desse teste você consegue filtrar algumas coisas que são muito absurdas no sentido de assim, pô, você não vai pegar uma pessoa que ela tem uma personalidade completamente diferente daquela que você tem como pessoa jurídica, como empresa. Então, ela é boa para filtrar nesse ponto. O que eu acho que não pode acontecer, e aí é difícil de afirmar, porque é isso quem vai responder é o avaliador, né? Da pessoa segregar ao ponto dela excluir por uma condição, talvez, tipo, de minoria. Ah, sei lá, tipo, foi igual eu falei, essa pessoa já tem problema com ansiedade, eu vou excluir essa pessoa da vaga. Isso eu acho que é ruim, porque, assim, foi o que eu falei, minha primeira crise de síndrome de pânico foi com 12 anos, e eu tive que tratar a ansiedade por anos até receber alta. Só que eu consegui, tipo, no meu momento de trabalho, enquanto eu trabalhava, não deixar com que isso, tipo, afetasse minha vida profissional. Prejudicou outras áreas? Prejudicou, porque você não consegue ser o super-homem de segurar de todas as pontas. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter essa certa confiança nas pessoas. E é um movimento que vem mudando dentro das empresas, porque, assim, você já pega empresas no exterior que elas investem em áreas de saúde mental. Até porque, assim, se as empresas elas começarem a segregar tanto ao ponto de, tipo, eu não quero quem tem resquício de TDAH, tipo, déficit de atenção, ansiedade, depressão, você vai excluir quase que toda a população. Assim, depressão, ela já é a doença mais incapacitante no mercado de trabalho. O CID que mais afasta pessoas no mercado de trabalho é o da depressão. Tipo, isso é um absurdo. Então, fica complexo julgar para excluir. Mas eu acho que para fazer tipo um filtro de cultura, eu acho que é válido. Acho que faz sentido. Sim, sim. Faz sentido. Concordo. Bom, se você quiser continuar, eu vou selecionando também aqui as outras perguntas que tiveram, aí depois a gente pode continuar, só para não ficar eterno aqui no loop. Beleza, então, gente, eu vou começar agora a falar tipo, sobre as soft skills, né, e por onde começar, porque acho que essa é uma das maiores dúvidas. Alguns dias atrás, eu fiz uma participação também, uma palestra lá na empresa, para o time de tecnologia, onde eu falei sobre os diferentes tipos de inteligência, né? Existe um psicólogo, eu não vou falar disso aqui, é bem resumido, mas tem um psicólogo que é o Howard Gardner, que ele fez um estudo quebrando as inteligências em diferentes tipos de inteligência, né? Por quê? Ele começou a questionar o modelo de QI, né? A gente tem um modelo de QI que é bem antigo, foram outros 2 psicólogos que desenvolveram eles, e ele começou a questionar, tipo, será que realmente só quem tem o QI alto é uma pessoa inteligente? Tipo, será que é só essa pessoa que pode, vamos dizer assim, sobressair na vida? E ele descobriu que não, a partir dos estudos dele, quebrou essas inteligências em diferentes tipos, se não me engano, são 9 tipos de inteligência. E aqui, a gente falando de soft skill, né, por onde começar, uma das coisas importantes quando a gente vai falar de soft skill e está 100% associada, né, essa habilidade,
é o comportamento. A gente vai falar sobre o biopsicossocial também, eu vou explicar um pouco o que ele é, mas principalmente o comportamento, assim. O nosso comportamento, né, a nossa forma de lidar com a vida, com as interações, com as relações, tipo, ela vai ditar muito de como são as nossas soft skills, né? Porque você pode perguntar, mas beleza, como é que eu sei se eu tenho desenvolvida, tipo, minhas soft skills ou não? Porque não dá para mensurar, tipo, como é que eu mesmo vou saber se eu tenho as minhas soft skills desenvolvidas? E aí a gente tem que partir de um princípio de entender esses dois conceitos, né? Tipo, o que é o comportamento? Né? O comportamento, de uma maneira simples, ele é a nossa capacidade de responder, né, a estímulos internos, que são as emoções, pensamentos, gestos, e externos, que é a interação social. Isso ao longo de toda a nossa vida. E o biopsicossocial, que é um termo que provavelmente muita gente não conhece, a gente tem o biopsicossocial dentro da medicina, onde eles antigamente faziam uma associação das doenças, a doença e saúde de um paciente a fatores biológicos apenas, né? Só que hoje em dia, principalmente que a gente já falou aqui, tipo, da depressão sendo uma das doenças mais incapacitantes, a gente começa a perceber que existem problemas que eles não estão só associados a fatores biológicos, mas também a fatores psicológicos e sociais. Então, por exemplo, você tem pessoas que sofrem bullying e desenvolvem traumas, você tem pessoas que vão desenvolver ansiedade por problema na família, você tem problema que ela já nasce com uma fobia social e ela tem mais dificuldade de se relacionar. Então, você tem vários componentes externos a fatores biológicos que influenciam a gente, né, a ter uma condição de saúde ou até desenvolver doenças. E é interessante como a medicina, junto a outras áreas, como a psicologia, a própria neurociência, ela faz um estudo disso para tentar ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né, mais saudável. E aí, tipo, quando a gente fala disso, parece que, assim, pô, meu, caramba, comportamento, biopsicossocial, neurociência, né, soft skill, cara, tá tudo muito confuso, né? Parece que faz sentido, parece que a gente tá tendo uma aula de medicina aqui, tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas, como a gente já viu lá atrás alguns exemplos de soft skills, né, como elas são habilidades sociocomportamentais, o nome já diz, né? Se é sociocomportamental, tem tudo a ver com a forma que a gente se comporta com nós mesmos, né? E principalmente com o outro. E quando a gente fala de mercado de trabalho, é principalmente com o outro, né? Então, a gente vai dar alguns exemplos de soft skills, né? Que são alguns parecidos com os que a gente já viu lá atrás e outros nem tanto. Então, a gente tem princípios éticos. Isso é uma soft skill, porque, assim, nem toda pessoa é ética. A gente tem vários casos aí que a gente acompanha em mídia e tudo mais, enfim, que demonstram que a gente tem, sim, pessoas que são éticas e pessoas que não são. A gente tem a questão da confiança. Tem pessoa que vou dar um exemplo, tem pessoa que tem mais confiança para estar aqui apresentando, falando, tem outros que tem menos, é mais tímida, tem medo, não sabe como vai reagir. Atitude positiva, parece muito papo de coach, tipo, nossa, seja positivo, mas não é isso, tipo, não é papo de coach, tipo, atitude positiva. Na verdade, é uma soft skill extremamente difícil, porque isso é um fato, o ser humano, ele tende a ser mais pessimista e negativo do que otimista, por mais que você possa acreditar que não, isso é um fato. Motivação. Motivação é uma habilidade extremamente difícil de saber como usar, tipo, ainda mais a gente vive numa era onde a motivação, né, a gente tem pílulas de motivação a todo dia e muito fácil, né? No meu Instagram eu falo muito sobre isso. Motivação, para nós neurocientistas, ela é traduzida em um neurotransmissor chamado dopamina, né? A dopamina ela é responsável pela motivação. E a gente tem um problema, a gente vive numa era que, assim, dopamina é a coisa mais fácil de você conseguir. Abre seu Instagram aí, você vai ter pílula de dopamina todo dia, ali garantida. Só que isso tem um custo, principalmente no longo prazo. A gente tem o trabalho em equipe, que esse aqui é mais óbvio. Organização e gestão de tempo, esse aqui eu vou frisar bastante, porque, assim, cara, gestão de tempo, eu acho que se eu tivesse que escolher dessas 10, isso é claro, é para mim, gestão de tempo foi o que mudou minha vida, assim, aprender a organizar e gerir meu tempo, porque eu já fui muito o cara que falava, eu não tenho tempo para nada, até eu descobri que, na verdade, eu não sabia gerir meu tempo, eu não sabia fazer gestão de tempo. Então, gestão de tempo é uma coisa que vale muito a pena dar uma olhada e aprender a desenvolver. E a gente vai falar como mais para frente. Capacidade de trabalhar sob pressão, foi a pergunta que fizeram, tipo, meu, você já
alguma empresa já abusou, né, de colocar você para trabalhar mais tempo e tudo mais. Sim, e assim, não tenho como dar uma notícia do tipo, gente, vocês vão encontrar, todo mundo vai encontrar uma empresa maravilhosa, que não vai acontecer isso. Tipo, eu espero, mas a realidade é que, tipo, isso pode acontecer. E trabalhar sob pressão nem tem a ver com isso. Só pressão é, por exemplo, cara, tem que entregar uma feature para o cliente, nossa, semana que vem. Só que, tipo, você tem que entregar na segunda, aí o cara do comercial com um PO esqueceu de passar isso para o time de dev, quando chegou na quinta. Aí você tem que fazer na quinta, testar na sexta, subir na segunda. Então, tipo, isso é saber trabalhar sobre pressão. Comunicação, cara, saber se comunicar com pessoas, isso é fundamental e muito importante. Você vai lidar com pessoas que são completamente diferentes de você. E a gente saber respeitar isso, saber aprender com quem é diferente da gente é muito importante. Flexibilidade, tipo, saber ser flexível, saber aceitar que, tipo, às vezes você pode ter a melhor ideia e nem sempre a sua ideia é a ideia que vai para frente. Ou, tipo, saber discutir também, colocar na mesa ideias, discordar, cara. Flexibilidade, a gente fala muito de ceder, mas flexibilidade também tem a ver com saber discordar, né? E segurança, né? Você ser uma pessoa segura, tipo, você ser uma pessoa confiante, uma pessoa que consegue ter todas essas habilidades, por exemplo, trabalhar sob pressão e, cara, sentar lá com o seu gerente de TI, meu, a gente tem tal demanda, infelizmente, tipo, o prazo é curto, dá para fazer, e você ser uma pessoa segura de, tipo, reconhecer, não, isso aqui eu consigo, não, vamos lá, que isso aqui dá para fazer. E é uma habilidade também extremamente difícil aí de desenvolver. E aí, tipo, aqui a gente começa a entender como as coisas elas realmente fazem sentido, né? Como é que o comportamento e os fatores biopsicossociais, eles se relacionam com as soft skills, né? Como que, de certa forma não, né? Diretamente está tudo ligado, a gente só tem uma maneira diferente de descrever. A gente poderia chamar a soft skill de, tipo, habilidades comportamentais. Mas por uma questão mais sofisticada, eles preferiram dar esse nome, soft skill, e eu até gosto, acho que é um nome sensacional. E ele tem tudo a ver com o nosso comportamento, né, com a nossa forma de lidar com a gente e com o meio que a gente está inserido. E aí a gente vai para a parte que fala de hábitos, foco e disciplina, que é uma das coisas mais difíceis da gente desenvolver e que basicamente são fatores extremamente importantes para a gente conseguir desenvolver essas soft skills, né? Porque como a gente não tem um curso, como a gente não tem, né, livros, óbvio, falando assim diretamente, de maneira muito objetiva para fazer isso, a gente acaba precisando de alguns pilares para conseguir desenvolver tudo aquilo que a gente falou, tipo, princípios éticos. Então, como é que você vai desenvolver princípios éticos? Como é que você vai desenvolver, tipo, segurança? Como é que você desenvolve comunicação? E tudo isso, em algum momento, vai bater nesses três caras. Tipo, vai bater na questão do foco, da disciplina e do hábito, né? Então, tipo, eles são elementos essenciais na construção de boas soft skills, né? Aí, antes de entrar nesse aqui, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que tem, mas talvez seja respondida quando você falar. Então, acho que. Beleza. Vou deixar para depois. Fechou. E aí, a gente vai falar um pouco de algumas premissas que elas são muito fundamentais e, tipo, eu pelo menos levo muito isso com quem eu converso, com quem eu vou trocar uma ideia a respeito de mercado de trabalho e tudo mais, que normalmente são pontos que a gente não dá tanta importância ou tanta atenção, e eles são, tipo, fundamentais, principalmente para a nossa vida profissional. Eu gosto sempre de falar muito que é da saúde. Opa! Saúde física e saúde mental. Parece que não, mas, tipo, saúde física e saúde mental tem tudo a ver com sua vida profissional. Até porque, assim, dificilmente você vai conseguir se desenvolver bem profissionalmente se você não tiver uma saúde física boa, isso é um fato. E se você não tiver uma saúde mental boa, também você não vai conseguir se desenvolver tão bem profissionalmente. São coisas que te travam. E, às vezes, não é tão óbvio pra gente. E aqui eu dei alguns exemplos de como a gente ter, tipo, uma saúde física, uma saúde mental mais conservada e equilibrada, né? A gente pode cuidar da nossa saúde física, cuidando do sono. O sono, assim, ele é extremamente importante. Na verdade,
eu nem vou entrar muito no sono, porque é um assunto que eu comecei a estudar tem pouco tempo, dentro da pós. Mas, cara, o sono, ele não é importante à toa, né? Se a gente for para pensar, a gente passa um terço da vida basicamente dormindo. Então, assim, se um terço da vida se passa dormindo, cara, isso tem que ter alguma importância muito grande. E realmente tem, né? Coisas que eu já sei, por exemplo, um mau uso do sono, né? Porque o recomendado em diversas linhas científicas é dormir pelo menos 7 horas por dia, no mínimo, uma pessoa adulta. Dormir 7 horas por dia. Quanto mais novo, em tese, você tem que dormir mais horas. E o sono, tipo, noites mal dormidas, né? E aqui é óbvio que a gente vai começar a falar de longo prazo, ele pode desenvolver vários problemas, como déficit de atenção, fadiga no dia seguinte e coisas até piores, como doenças degenerativas, tipo, que aí já é mais grave. Tipo, você pode ter Alzheimer, ter né, tendência, né? Porque, cara, você está prejudicando o seu cérebro quando você não dorme o suficiente, né? A alimentação é equilibrada, cara. A alimentação é uma coisa extremamente difícil. Acho que isso é um problema para todo mundo, ainda mais que a gente vive numa realidade super agitada, onde a gente tem que fazer tudo correndo, tipo, é tudo para ontem, e aí não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para isso, é iFood, pizza, não sei o quê. E, cara, a alimentação equilibrada, e eu fiz questão de colocar equilibrada, porque, assim, eu vejo muito o caso da pessoa ir para os extremos, né? A gente tem um cara que não cuida nada da alimentação, então ele come o que tiver e já era. E aí a gente tem um cara que ele quer corrigir isso e ele passa a não comer nada. Aí ele corta tudo, ele corta chocolate, corta pizza, corta hambúrguer. Em um ano ele está deprimido, com diversos transtornos psicológicos. Por quê? Porque ele cortou tipo, vários alimentos que trazem também uma satisfação, um prazer mesmo para a pessoa. Então, tipo, ter uma alimentação equilibrada é fundamental. É saber que tem hora, principalmente, para comer bem, comer saudável. Mas, meu, a gente tem que ter a hora para o chocolate, a gente tem que ter hora para tomar, quem gosta de uma cerveja, tomar uma cachaça, um vinho. Tem que ter hora para tudo. Prática de atividade física. Essa é bem óbvia, na verdade. Tipo, meu, a gente tem que fazer atividade física, não tem jeito. Atividade física. A gente tem, por exemplo, a ONU, ela passa né, a recomendação da gente fazer 1 hora e meia de atividade física por semana. E esse é basicamente o mínimo. E assim, a atividade física, além dela cuidar da saúde física, ela de certa forma vai bater também na sua saúde mental. Quem sofre de ansiedade e depressão, principalmente, assim, a atividade física é uma das ferramentas mais fundamentais assim para te ajudar a sair dessa situação, né? E uma outra coisa meio besta é o contato com a luz solar. Parece besta, né? Porque, tipo assim, caramba, luz solar, tipo, como é que a luz solar pode fazer bem pro corpo? Porque de certa forma, o excesso dela também pode fazer mal. Você tem que tomar cuidado com a exposição da sua pele ao sol. Mas a luz solar, ela também faz bem para a gente. Principalmente se a gente é submetido à luz solar no começo do dia. Então, vou dar um exemplo. Talvez tenha gente aqui que tem aquele problema de, tipo, a pessoa acorda e ela é muito sonolenta de manhã. Leva um tempo para acordar, tipo, a pessoa leva 1 hora, 1 hora e meia para despertar de fato. Você se colocar, tipo, em exposição à luz solar, quando você acorda, te ajuda bastante, tipo, você conseguir despertar e ter mais disposição durante o dia. Além de, inclusive, ajudar em coisas que parecem até meio absurdas, mas, tipo, a exposição solar ajuda em déficit de atenção. Ele ajuda a diminuir o problema de déficit de atenção. Então, assim, é uma coisa extremamente fundamental. E quando eu falo exposição, não é você estar debaixo da luz solar, mas é, por exemplo, você tem uma janela aqui na sua frente, onde você trabalha, que ela entra um pouco de luz solar ali, não, mesmo que não bata diretamente para você. O fato dos seus olhos entrarem em contato com essa luz solar já é positivo, porque a gente tem algumas células no olho que elas são responsáveis só por verificar se é dia e se é noite e mandar alguns comandos para o cérebro para ele ter algumas reações e começar a despertar algumas reações no nosso corpo. Isso é muito louco, cara. Aí a gente vai para a saúde mental. Cara, meditação, eu não sei se é só comigo, assim, meditação para mim foi uma das coisas mais difíceis da vida. Eu achei quase surreal, assim, tentar fazer. Eu olhava assim e falava, não é possível, meditação. Quando a minha psicóloga falou, olha,
uma das coisas que ajuda muito a ansiedade é a meditação. Eu falei, nossa, passa qualquer coisa, até veneno, mas meditação provavelmente eu não vou conseguir fazer. E aí eu conheci outros tipos de meditação, né? Porque normalmente a gente pensa, meditação, você imagina um cara, perninha de chinês, mão para cima, cantando aquele mantra, tipo, por 1 hora e fazendo nada. E na verdade não. A gente tem várias outras técnicas de meditação. Uma que eu gosto muito, por exemplo, que é o mindfulness. Eu comecei com uma meditação guiada, então, tipo, eu tirava ali alguns minutos, fazia a meditação guiada. Depois eu comecei a fazer uma meditação ativa, então, tipo, eu comecei a fazer caminhada, e aí eu ia sem fone de ouvido, começava a observar a natureza, os carros, começava a observar tudo. E é engraçado, porque assim você fala, nossa, mas isso é meditação? Cara, por incrível que pareça porque a gente hoje em dia vive tão no piloto automático, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tinha muita mania de sair na rua, botava o fone de ouvido e eu ia de uma ponta a outra, tipo, ia para o clube jogar tênis e eu não prestava atenção no que estava acontecendo à minha volta. E aí, quando eu aprendi que até isso era uma maneira de meditar, tipo, cara, realmente, assim, isso mudou muito, tipo, minha percepção da vida e a minha percepção, né, de mim mesmo. A meditação, ela ajuda muito a gente se relacionar com as nossas emoções, traumas, crenças, enfim. Aí tem a prática esportiva, e aí, tipo, mas tem prática de atividade física e prática esportiva. Qual é a diferença? Tipo, a prática esportiva aqui, porque a gente tem a atividade física, ela pode ser uma caminhada, você pode fazer, sei lá, um treino de HIIT. Tecnicamente, são atividades físicas que não estão inseridas dentro de um esporte. Mas o que eu acho legal do esporte em si, que é, por exemplo, eu quero jogar bola, eu quero jogar handball, vôlei, é que dentro do esporte, normalmente, além de você treinar o seu corpo, você vai treinar bastante o lado psicológico. Principalmente para quem gosta, por exemplo, de competir, ir para prova de corrida e tudo mais. Isso vai trabalhar bastante o lado mais psicológico, né? Você vai trabalhar um lado mental e fortalecer esse lado mental. Eu acho isso sensacional. Tem a leitura. Cara, ler é uma das melhores coisas que a gente pode fazer sempre. E aqui, leitura, cara, você pode estar pensando, mas é ler autoajuda, é ler filosofia, psicologia. Não. Às vezes, ler um quadrinho, cara, ler um HQ, quem gosta, ler um mangá, tipo, ter um tempo de leitura que te dê prazer, né, lendo aquilo que você gosta, isso pode ser extremamente fundamental para a saúde, tipo, do seu cérebro e para a sua saúde mental, né? E a psicoterapia, assim, não tem muito o que falar, acho que só quem já fez terapia sabe como, tipo, é bom, é uma coisa que a gente aprende muito sobre nós mesmos e é engraçado porque eu, pelo menos, tive muito essa sensação, né, tipo, no começo era muito, tipo, pô, mas eu sou assim? Não, tem alguma coisa errada, tipo, não devo ser assim. Aí você chegava na outra consulta, tipo, e falava para a psicóloga, não é que é verdade, tipo, não é que eu tenho essa mania mesmo, não é que eu tenho esse hábito, tipo, essa crença. Então, psicoterapia, cara, inclusive, tipo, do ano passado para esse ano, acho que nas mentorias, conversa, enfim, foi uma das coisas que eu mais indiquei, assim, pra galera. Tipo, acho que eu cheguei a mandar para minha psicóloga umas 10 pessoas, cara, que o pessoal chegava trocando ideia, tipo, como é que você consegue treinar, fazer não sei o quê, trabalhar, tal, lá, trocava uma ideia, eu falei, mano, faz o seguinte, pega aqui o contato da minha psicóloga, faz uma sessão, você vai gostar, tal, e muita gente está fazendo até hoje. E isso é muito legal, tipo, a pessoa ela vai ganhando um fôlego, né? Ganhando uma sobrevida ali em meio a essa tempestade que a gente vive de pandemia e tudo mais. E aí a gente vai falar um pouco de métodos de desenvolvimento de soft skill, que aí é que mora o problema. Tipo, a gente falou de soft skill, mas tipo assim, beleza, tipo, onde que eu desenvolvo isso? Porque se é uma habilidade sociocomportamental, parece óbvio que é tipo se comunicando e falando com pessoas, é vivendo relações. E sim, é bem dessa forma mesmo. A ideia aqui é trazer tipo uma variedade de possibilidades para você tipo estar se inserindo nesse contexto de treinar e aprender, né, a dominar melhor suas soft skills, né, seu comportamento, enfim. Então a gente tem algumas opções, por exemplo, a gente tem a leitura. Aí sim, nesse caso, eu vou entrar numa leitura mais específica. Você vai ler um pouquinho sobre psicologia, talvez, filosofia, ou um livro de autoajuda, tipo, de alguém que fale sobre um desses assuntos, de algo que vai te ajudar, tipo,
tanto na sua vida profissional, como nas áreas de relacionamento, como, enfim, contextos que vão te fazer bem. A gente tem o próprio autoconhecimento, que aí ele não tem só a ver com leitura, né? Você pode adquirir autoconhecimento num vídeo, né? Tipo, assistindo alguém fazendo uma palestra, você pode adquirir autoconhecimento, tipo, conversando com um amigo, cara, que está contando uma experiência que ele passou, tipo, no relacionamento dele, enfim. Então, o autoconhecimento, meu, acho que hoje, inclusive, assim, cara, principalmente no Instagram, autoconhecimento, acho que é um assunto que chega a ser até chato, porque, tipo, você vai ver os Reels, metade é autoconhecimento. É um monte de coisa de autoconhecimento e motivação que você fala, mano, não é possível, eu não quero esse negócio. Mas vale muito a pena. Eu acho que vai ajudar tanto profissionalmente quanto na vida pessoal. E, assim, é o que muitas das vezes a gente desconsidera, né? Ah, vida pessoal e vida profissional. Ah, eu vou cuidar da profissional e a pessoal eu deixo de lado para cuidar lá na frente. Cara, não dá certo. E eu acho que o momento onde eu mais consegui avançar na minha vida profissional foi quando eu consegui resolver a pessoal. E eu consegui fazer com que elas andassem equilibradas, né? Até porque falar assim, ah, você resolveu tudo. A gente nunca resolve tudo. A gente sempre está conhecendo gente nova, a gente sempre está num emprego novo, então tipo, tudo é novo toda hora, né? Então, a gente tem essa dinâmica. A gente tem os esportes que, nesse ponto, assim, eu sou um fã número um. Cara, eu sou fã demais de esporte. Eu acho que o esporte, para mim, foi uma coisa que deu absurdamente certo e, tipo, é algo que eu levo muito a sério até hoje. Tipo, eu tenho meu tempo para praticar os meus esportes, é um negócio que eu me dedico mesmo. E é engraçado que, cara, tem até um negócio que é meio zoeira, assim, mas, tipo, eu levei 5 anos para me formar em engenharia para hoje meus colegas de trabalho falarem para quem eu não conheço que eu sou bodybuilder, cara. Isso é um absurdo. Tipo, eu tava com eles no escritório, acho que sexta-feira. Aí um cara mandou isso e a pessoa acreditou. Eu falei, não, eu sou engenheiro, na verdade, não sou bodybuilder. Mas é um negócio que, tipo, é muito gostoso. Tipo, foi o que eu falei, ele cuida tanto da saúde física, então eu vejo que, tipo, minha saúde física, pô, vou fazer um exame, né, eu gosto de fazer a minha rotina de exame anual, aí eu vou ver que tá tudo certo, pô, para mim me dá uma paz, uma segurança muito boa. E também cuida da parte, tipo, mental, tipo, cara, eu gosto de jogar tênis, então eu gosto de competir, eu gosto de ganhar, aprendi a perder, aprendi que, meu, não dá para ganhar sempre, então tem hora que, cara, eu vou perder no trabalho, vou perder no esporte, vou perder no pessoal, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Teatro, cara, teatro é bem aleatório, mas assim, eu já fiz teatro, participei de um grupo de teatro numa igreja muitos anos atrás e foi o que me ajudou a perder a timidez, assim, acreditem ou não, cara, eu era muito tímido, mas, cara, no teatro você não tem a escolha de ser tímido, você tem que ir lá, contracenar e, tipo, vai fazer errado, vai ter que improvisar, e é uma ferramenta, assim, sensacional, tanto é que para quem tiver interesse, você pode até procurar, existem modelos de cursos de teatro que eles te ensinam, é um teatro corporativo, por exemplo. Você vai você vai treinar, tipo, apresentação de trabalho, reuniões com executivos, então você vai aprender, é um teatro mais formal, né, voltado para o mercado de trabalho. Família, assim, cara, família é algo extremamente importante e muito útil no desenvolvimento das nossas soft skills. Parece que, tipo, não tem nada a ver com a família, tipo, como assim? Mas a gente se relacionar bem com os nossos familiares, tipo, a gente dedicar tempo, porque quando a gente fala de vida profissional, e isso já aconteceu muito comigo, eu tinha muita dificuldade de dar tempo para minha mãe, para minha irmã, para meu pai e tal. Isso me afastou muito da minha família. E hoje, tipo, eu já faço o contrário. Então, tipo, cara, hoje eu tenho lá o meu tempo de trabalho, tipo, se eu não tiver que ficar até mais tarde, termino. Então, estou sempre conversando com a minha mãe, minha irmã quer entrar na área de tecnologia, então, vira e mexe, ela tá me perguntando alguma coisa, quer ser PO. Falei para ela sair dessa vida, que PO é complicado. Mas a gente precisa ter isso, porque nessas interações a gente também está aprendendo sobre a gente. Né? Tipo, a forma como você se comporta com a sua família, de certa forma, você vai levar um pouco disso para a sua vida profissional. Terapia, que a gente já falou, meditação também, ciência, e aí eu vou fazer aquele jabá da neurociência, né, por exemplo. Cara, a ciência para mim foi uma coisa que me ajudou bastante, né, com conhecimento, tipo,
pô, na neurociência eu comecei a entender coisas do meu cérebro que eu falei, meu, não é possível, tipo, acontece tudo isso nessa caixinha pequena e a gente nem faz ideia, tipo, a gente, na verdade, muitas das vezes desconsidera a importância do cérebro. Só que, cara, o cérebro tipo, é um computador absurdo. Na verdade, uma das coisas mais engraçadas quando eu comecei o curso foi tipo, associar o cérebro a uma máquina. Falei, meu, o cérebro é idêntico ao computador. A diferença é que eu não consigo programar o que eu quero fazer. Tipo, ele é um pouco independente nesse sentido. A gente tem a religião, tem muita gente que tem suas religiões, tipo, isso também é uma forma de você desenvolver soft skill, porque as religiões, elas têm lá suas crenças, ela tem seus grupos, né, de apoio, ela tem todo um contexto que favorece também você a desenvolver soft skill, e um outro que eu também gosto bastante, que é a caridade, assim, e acho que esse é o que a gente menos valoriza e é, na minha opinião, um dos mais importantes, assim, caridade, cara. E quando a gente fala de caridade, tipo, não é só doar comida, cara, isso é ótimo, incentivo, doar sangue também. Mas, tipo, é uma coisa que, por exemplo, eu comecei a fazer mais no ano passado. Tipo, meu, eu já tô na área de desenvolvimento há tanto tempo. Tipo, vou começar a pegar a galera que quer entrar e vou passar meu conhecimento, tipo, de graça. Então, tipo, hoje eu sento lá com a galera, tipo, no LinkedIn, tipo, me manda mensagem, eu tiro uma hora, vou lá, converso, ó, cara, pô, minha experiência é essa, eu fiz isso, estuda isso aqui, vai por esse caminho, tal, fala assim, não faz isso, tal. E eu já comecei a ver resultado. Pô, teve um menino até, o Daniel, há um tempo atrás, que ele fez um bootcamp, tava perdidão, cara, não, vamos sentar, vamos conversar. E a gente teve 2 conversas, na terceira ele, cara, ó, passei em tantas entrevistas e vou ficar com essa vaga aqui, porque eu achei que faz mais sentido. E eu acho que isso é bom, né? Isso, tipo, me ajuda, tipo, eu tô desenvolvendo uma habilidade, mas também tô ajudando outra pessoa, cara. E eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ter é, tipo assim, ajudar o seu colega de trabalho, ajudar quem você não conhece, tipo, não te diminui e nem vai tirar teu emprego, cara. Você pode ficar bem despreocupado com relação a isso. Então, a gente tem esses exemplos, né, de onde desenvolver as nossas soft skills. E aqui é um resumo, né, basicamente, de tudo que a gente falou ali, de cada tópico, que é o primeiro, tipo, que é o mercado de trabalho. Ele busca, hoje, profissionais com soft skills bem desenvolvidas, o que, na minha opinião, ainda é muito complexo, porque, vamos falar assim, ainda não existe uma escola, uma faculdade, um curso, uma formação que ajude as pessoas a desenvolverem isso de maneira mais efetiva. Em que sentido? De garantir para o mercado de trabalho que aquela pessoa realmente tem boas soft skills, né? Mas essa já é uma necessidade do mercado de trabalho, e a gente viu que a maioria das habilidades do futuro, que vão ser importantes, a maioria delas tem a ver com comportamento e soft skills, a gente vê que começar a desenvolver nossas soft skills envolve, cara, nos conhecermos bem, né? Tipo, isso é uma coisa que é extremamente fundamental, assim, se você não se conhece bem, isso provavelmente vai te atrasar em diversas áreas da sua vida, tipo, profissional, área pessoal, relacionamentos, enfim, porque é aquela questão de, tipo, a gente parece besteira, né? A gente vê muito, tem que aprender a falar não, mas, cara, aprender a falar não é muito difícil. Eu vou ser bem sincero, eu achei mais difícil aprender a falar não do que aprender JavaScript. E olha que JavaScript não é fácil, cara, é uma linguagenzinha chata. Mas aprender a falar não, para mim, foi muito mais difícil. Então, tipo, essa parte da gente se conhecer, conhecer quais são os nossos comportamentos positivos e negativos, e aqui é importante porque, assim, ninguém é perfeito, né? Então, a gente tem que saber olhar onde que a gente tem um ponto forte e um ponto fraco. Tipo, você tem defeitos e qualidades. E a gente tem que saber olhar para isso. Tem entrevista de trabalho, eu confesso que faz tempo que eu não vejo essa pergunta, né? Mas, tipo, tem aquela pergunta clássica, qual é o seu maior defeito? Meu, e aí você tem aquela resposta sem vergonha do tipo, putz, meu pior defeito é ser perfeccionista demais. Né? Isso aí já não cola mais hoje em dia. Se você falar uma dessas, você está desclassificado. E a gente tem que, cara, tem que conhecer nossos defeitos. Isso é muito importante, porque tem um negócio que uma vez que eu falei para minha prima, que é engraçado. A gente estava numa viagem, a gente foi fazer um rafting, e aí a gente estava no carro conversando e tal, eu virei para ela e falei, pô, mas sabe qual é o meu defeito? Meu defeito é que eu sou muito preguiçoso. Aí ela virou, não, impossível você ser preguiçoso. Você acorda de manhã e corre,
Aí você trabalha, aí você sai do trabalho, vai para academia, aí depois você lê um livro, tipo, você vai falar que é preguiçoso. Aí eu falei, pois é, cara, eu sou preguiçoso. Mas é porque eu sei que eu sou preguiçoso que, tipo, eu consigo fazer essas coisas. A minha vontade quando eu faço tudo isso é de ficar em casa. De manhã, de não sair da cama, depois do trabalho é de não ir para academia. Só que quando eu comecei a entender que, tipo, fazer essas coisas, mesmo quando eu não tenho vontade. Ainda que, por exemplo, não vou conseguir dar o mesmo ritmo, mas eu vou fazer um pouquinho que vai contar. Isso me ajudou, tipo, bastante. Então, tipo, e como que me ajudou? Conhecendo o meu defeito. Tipo, eu sou preguiçoso, tive que assumir isso. E aí, isso me ajudou bastante. E o último, que é soft skills para serem desenvolvidas, é necessário a gente falar no começo de um cuidado da nossa saúde física e da nossa saúde mental, né? Não adianta, assim, o melhor dos mundos é a gente ter essas duas áreas equilibradas, tanto a saúde física quanto a saúde emocional e mental. E quando eu falo equilibrada, gente, assim, seria perfeito que a gente tivesse 100% nas duas, mas a gente não vai estar. Então, o equilíbrio, assim, é entender que, cara, momentos ruins acontecem, mas momentos bons acontecem. Notícias boas chegam, notícias ruins chegam. Uma hora a gente está doente, outra hora a gente está bem, a gente está saudável. Tipo, uma hora, tipo, aconteceu alguma coisa que abalou o nosso emocional, mas isso vai passar e daqui a pouco a gente está com o emocional restabilizado. Então é entender que, tipo, a vida, ela é desse jeito. E tem uma filosofia que eu gosto bastante, que é a filosofia estoica, que ela fala muito disso. É tipo, foca no que você consegue controlar. E a maioria das coisas que regem o universo você não tem controle. Então, tipo, você não tem controle das coisas que vão acontecer no seu trabalho, tipo, da empresa ser vendida, ser mandada embora. Você não consegue ter controle no seu relacionamento, se a pessoa vai continuar gostando de você ou não. Tipo, você não consegue ter controle, tipo, se, putz, hoje vai chover ou não vai. Então, são coisas que não faz o menor sentido a gente, tipo, ter ansiedade ou ficar apreensivo por isso. Mas você tem controle de coisas que são importantes, seu comportamento, a forma como você reage a algo que fazem contra você, ou a favor de você também. Então, é sempre focar nesses pontos, né? E aí, aqui eu deixei três frases que eu gosto bastante de três filósofos diferentes, que é essa primeira do Sêneca, foi uma que me ajudou muito no processo de terapia, que é: sofremos mais na imaginação do que na realidade, isso é um fato. A maior parte do nosso sofrimento está mais na nossa cabeça do que na realidade em si, né? A gente tem Soren Kierkegaard que fala que é preciso aprender a se conhecer antes de conhecer qualquer outra coisa. Cara, é outro filósofo sensacional. E uma pesada do Tolstói, ele fala que todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? E assim, são três frases, cara, que eu tenho até aqui em cima, que não dá para ver, tipo, uma delas. E as outras duas, tipo, eu tenho lá no meu Notion, que, tipo, toda vez que eu tô meio que desandando, assim, eu vou lá dar uma lida, não, beleza, tem que lembrar disso aqui, porque, mano, não posso desencaminhar, né? E é isso. Falei bastante, acabou que a gente pulou aí algumas coisas que tiveram, mas... Nossa, eu agradeço demais, foi maravilhosa a palestra, foi, assim, motivadora para mim, pelo menos. Vi muita coisa que eu sei que eu estou fazendo de errado, sabe? Muita coisa que dá vontade de corrigir. E eu agradeço muito pela apresentação, né? Como sempre, está convidadíssimo a fazer novamente, se você quiser falar de outro assunto, algo relacionado. E acho que a gente pode ir agora para as perguntas, né? Que tinham faltado. Vamos sim. Vamos. Acho que meu computador está voando aqui, não sei se está fazendo muito barulho, gente. Obrigada pelo sub. Provavelmente é um Dell, né? Provavelmente é um Dell. É. Sabia. É mesmo. Bom, o Alambrado 2 perguntou: tem como destacar bem as soft skills na entrevista de emprego? Tem, e aí vai ter muito a ver com a forma como você se comporta nessa entrevista, assim, cara, eu já consegui, por exemplo, vou dar um exemplo que pode ser bem útil para vocês. Eu já fazia estágio numa empresa aqui de São Paulo e a minha história na programação é meio rápida, porque eu fiz 9 meses de estágio, trabalhei na IBM depois, aí entrei na IBM, fiquei mais 9 meses e aí fui para a empresa onde eu estou hoje. E hoje eu estou com eles há 1 ano e 7 meses. Mas foi muito rápido, do estágio para a IBM, da IBM para essa empresa.
E uma das coisas que, quando eu estava no estágio, e eu ainda não tinha recebido essa proposta, eu fiz uma entrevista na Samsung. E o que me ajudou muito, eu lembro que eu passei, só que era para outra vaga de estágio, então eu falei, não vou. Mas uma coisa que eu lembro que me ajudou muito é que, assim, é você saber se posicionar. Então, na entrevista, você não vai ser afobado de sair falando coisas que não te perguntaram, né? Então, normalmente, você vai responder o que vão te perguntar, o que vão te pedir, porque se você se afobar demais, é um tiro pela culatra. Mas eu lembro que uma coisa que me ajudou muito é que, assim, uma é a forma como você fala, você tem muita certeza do que você fala, e eu sempre falo para um cara, eu falo isso com todo mundo que eu vou fazer mentoria hoje em dia, fale só do que você sabe. Não tente parecer saber mais do que você sabe, porque assim, você está falando com pessoas que já estão num nível que você não está, cara. Então o cara ele vai saber que você está mentindo ali, ou que você está dando um migué e tipo, nossa, o cara está tentando passar uma coisa que não é. Então assim, fala o que você sabe. E quando te derem a oportunidade, cara, você tem que saber se vender. Então eu lembro que uma vez ele lá na entrevista eles falaram, mas o que você já fez? Aí eu lembro que eu tinha feito um protótipo tipo um WhatsApp, aí eu tinha feito uns sites lá de e-commerce, aí eu comecei a mostrar, comecei a falar, e tecnologia tal, e não sei o que e tal, mas estava falando de coisas que eu sabia, então, tipo, é você ser muito firme na hora de falar o que você sabe. E aí você vai mostrar, tipo, questão de confiança, né, segurança, que é uma soft skill, você vai mostrar inteligência emocional, de você não se afobar e tentar ir falar de impressionar, né, com algo que você não sabe de fato. Então, é muito de você se comportar, saber analisar bem. Tipo, eu costumo dizer que, assim, a gente, quando está sendo entrevistado, a gente também tem que saber avaliar o outro lado. Então, a gente tem que saber avaliar o recrutador, porque, no fim, cara, uma entrevista é uma venda. Então, você tem que descobrir o que o cara está querendo comprar. Não tem outra escolha. Tipo, o que você quer comprar? E aí, você vai no ponto fraco dele, tipo. É verdade. Bem colocado. Deixa eu ver o que mais. O Chibilino, acho que é isso, perguntou: como eu posso deixar um mau hábito? Essa é a parte difícil, olha. Eu queria te dizer que, assim, existe uma receita para deixar um mau hábito, tipo, uma receita pronta. Infelizmente, não tem. Assim, o princípio de qualquer mau hábito, né, para você deixar de ter um mau hábito, só tem uma forma: substituir por um hábito bom. Isso é um fato. Porque, assim, e tem um outro ponto, né? Quando a gente vai falar de mau hábitos e vícios, por exemplo, tipo, eu, Kaique, não acredito em pessoas que não possuam vícios, né? Então, assim, a gente sempre tem algum tipo de vício. E, normalmente, quando você cuida de um, você cria um outro. E por mais, uma coisa que aconteceu uma vez, tipo, eu fui num cardiologista, e aí ele tava falando dos resultados, ele, o que você faz? Tal, eu contei. Aí ele parou um tempo assim, ele, pô, você não é viciado em esporte, não, cara? Aí eu falei, existe vício em esporte? Ele falou, existe, o nome é tal coisa, tal. Eu falei, caramba, eu acho que não, tipo, mas não sei, depois eu vou pesquisar. Então, normalmente, tipo, para você substituir um hábito mal, você vai ter que colocar um hábito bom no lugar, porque assim, nós somos seres que não suportamos o tédio. Então, dificilmente você vai deixar o mau hábito se você não tiver nada para fazer no lugar. Então, a melhor maneira, e eu, cara, eu tenho a lei dos 15 minutos. Sempre que eu vou conversar com alguém de atividade física, que a pessoa quer, tipo, não consigo fazer atividade física, não sei do que eu gosto, eu falo, cara, começa, mas começa devagar, porque o que sempre acontece é, tipo assim, a pessoa vai lá, ela entra no Instagram, pega um perfil de um blogueiro ou uma blogueira fitness, assiste um vídeo e fala, nossa, agora eu vou malhar e vou ficar, tipo, sarado ou sarada. Aí, beleza, tipo, a motivação tá alta, ela vai pra academia, treina uma semana, só que tem um problema, isso vai cair, sua dopamina vai baixar e sua motivação vai acabar. E é aí que, tipo, as pessoas param, tipo, elas não conseguem levar esse hábito para frente. Então, o ideal é literalmente você começar devagar. Para que você vai? Vou começar todo dia na academia de uma vez, 1 hora, 2 horas, correndo, não sei o que. Não, cara, começa devagar, faz 15 minutos por dia. Você já vai fazer o mínimo, que é 1 hora e meia por semana. Se sentiu a vontade para crescer um pouco mais, faz 20, faz 30, vai subindo gradativamente. E aí você também vai começar a ver resultado. Eu costumo dizer que, assim, para você colocar um hábito saudável, você tem que aprender a ver resultado. Então, tipo, eu tô há
Dieta, por exemplo, para mim, dieta era uma coisa que era inconcebível. Eu falava, nunca vou fazer dieta. Eu estou há 61 semanas fazendo dieta. Só que por que eu consegui fazer isso tudo? Porque, cara, eu comecei a ver resultado da dieta na minha vida. Então, eu comecei a ter mais disposição, meus exames melhoraram. E aí, isso te estimula. Você tem que ter um estímulo. Se você só quiser, quero acabar com um hábito ruim e botar um bom, tipo, é propósito. Eu costumo dizer para as pessoas, você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? É saúde? É ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais magro? Ou não, estou bem com o meu corpo, mas eu quero me alimentar melhor, porque também envolve a questão de saúde mental. Cara, bota um propósito e acompanha. É o único jeito, assim, da gente conseguir firmar mesmo em cima de um hábito bom. Perfeito, é verdade isso. O Mr. Rainbow 97 perguntou: meditação ajuda no foco? Totalmente. Na verdade, acho que é uma das coisas que mais ajuda, assim. Você tem diferentes tipos de meditação, como eu falei lá atrás. Você tem umas que ajudam mais, outras que ajudam menos. Que até parece assim, menos eficiente. Nem é isso, né? Você tem aquela meditação. Eu acho que, na verdade, a meditação ela está mais em níveis. Né? Tipo, eu hoje, por exemplo, eu ainda não estou no nível que eu consigo sentar num quarto silencioso 1 hora e ficar em silêncio lá na posição de chinês e meditando. Mas eu tenho colegas de trabalho que conseguem. Mas desde a mais simples, sim, ajuda tipo absurdamente em foco. Mas uma outra coisa que eu gosto de destacar sempre é que, cara, a meditação ela te coloca em contato com as suas emoções e ajuda muito você a conhecer tipo o que você sente, porque uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem são suas próprias emoções e sentimentos, assim. Isso é uma das maiores incógnitas. Hoje em dia eu converso com a galera, tipo, e as pessoas estão bem perdidas, assim, cara, eu tô sentindo tal coisa e eu não sei o que é isso. Sim. O Mr. Rainbow também perguntou se tem algum site ou teste que podemos fazer para saber se temos soft skills bem desenvolvidas. Esse que é o ponto. Não, site, eu particularmente não conheço. Tem esses testes psicológicos que você consegue fazer, né? Testes que basicamente vão te dar uma noção, eles vão te inserir dentro de um perfil, só que o problema é que o perfil ele não traduz uma soft skill específica. Eu acho que a melhor forma, eu costumo dizer que assim, a melhor forma de você saber se você tem uma soft skill bem desenvolvida, né? Eu vou usar aqui até as palavras de um filósofo brasileiro, que é o Luiz Felipe Pondé. Ele costuma dizer que, tipo, a virtude de uma pessoa, ela é uma coisa que ela não anuncia de si mesma, ela é anunciada por outra pessoa. Então, eu costumo entender que, tipo assim, eu percebo que eu tenho mais habilidade para tal soft skill quando as próprias pessoas dizem isso. Né? É claro que não estou falando para você sempre se basear na opinião do outro, porque tem gente que, infelizmente, tipo, vai mandar uma coisa só para te desanimar. Mas eu acho que é um dos parâmetros. Tipo, você de repente conversar com um profissional, um psicólogo, tipo, é uma pessoa que vai saber te avaliar. Você conversar com. Que psiquiatra, eu acho que fica. Vamos deixar mais no psicólogo, porque o psiquiatra ele vai mais para problemas de saúde, né? Mas se você conversar com um psicólogo e tirar um tempo ali para. E é aquele negócio, né? Eu tô falando, conversa com um psicólogo. E aí entra o ponto que a gente falou lá atrás da questão de mensurar. Dificilmente em uma única conversa alguém vai poder dizer, tipo, você é bom nisso, tipo, e ruim naquilo. Tipo, cara, leva muito tempo. E eu acho que fica uma sugestão aí, assim, eu já tentei pensar nisso, não consegui, tipo, se alguém conseguir desenvolver um software e uma metodologia que consiga avaliar soft skill de maneira fiel, eu acho que esse cara tá feito. O problema é que, tipo, ele vai ter que se juntar com uma galera aí da área da ciência para descobrir como fazer isso. É verdade. Mas é uma boa ideia. Aí, ó, de graça é assim, gente. O Michael Alec perguntou: competitividade pode ser considerada uma soft skill? É desgastante para a mente ou incentiva a produção no meio profissional? Essa é polêmica, né? Sim, a competitividade ela é uma habilidade, ela é considerada uma soft skill. Só que qual é o ponto? É que a gente sempre enxerga a competitividade
pelo âmbito ruim, né? Do tipo, cara, vai ter um gerente que ele vai colocar dois devs um contra o outro para ver quem é o melhor. E, em tese, competitividade não é isso, né? O que a gente aprende no esporte, por exemplo, porque se a competitividade fosse ruim, os esportes provavelmente não existiriam, cara. A gente tem, vamos pegar lá o exemplo do futebol. Pô, a gente vê várias confusões aí de torcida organizada, uma coisa mais extremista e tal. Mas entre os atletas, se você conversar com um cara, tipo, que é um atleta profissional lá sei lá, corrida, futebol, tênis, Fórmula 1, eles gostam da competitividade. É um motivacional para eles do tipo, cara, tem alguém que é melhor do que eu quero superar esse cara. E você ter esse desejo não é ruim. Então, tipo, eu trabalho numa empresa, tem lá um head de engenharia, meu, daqui a alguns anos eu quero superar esse cara. Não é porque, nossa, eu quero jogar na cara dele, eu sou melhor do que ele. Não, é porque, tipo, o cara tá no nível que eu não tô. Tipo, ele é uma régua para eu subir e para eu buscar melhorar como pessoa e profissional. Então, eu acho que dentro desse aspecto, a competitividade, se ela souber ser administrada, sim, ela é muito positiva. Só que dentro do ambiente de trabalho, das experiências que eu já tive, assim, normalmente não é todo líder que sabe usar esse elemento a favor, tipo, do crescimento da equipe. Então, normalmente as empresas preferem evitar a competitividade. Eu acho até um pouco ruim, porque ela poderia ser até boa, se aplicada de maneira saudável a estimular as pessoas a terem o interesse de crescer. Porque, assim, é uma coisa engraçada do mercado de trabalho. Você vai sentar com muito cara, eu trabalho numa empresa que, assim, tem muito desenvolvedor que é, cara, muito melhor do que eu, assim, os caras são muito bons mesmo. Mas eu já passei por várias empresas que eu conhecia pessoas que, tipo, a pessoa estava estagnada, já estava, tipo, 5 anos na mesma posição, e a pessoa, tipo, sei lá, ela não tinha vontade de almejar um cargo novo, uma responsabilidade nova. E eu, sei lá, eu acho isso ruim, mas talvez seja a minha visão. Talvez para ele, tipo, tudo bem, ficar 5 anos e não crescer profissionalmente. Eu já tenho uma visão, tipo, cara, eu aprendi até aqui, mas, pô, tem um cara que aprendeu isso aqui mais um pouco chegou lá. Por que eu não posso chegar? Tipo, eu não sou nem melhor nem pior que ele. Então, é uma espécie de competitividade. Tipo, eu tenho um mentor que é um head de projeto que eu falo, mano, quero ser igual você quando eu for mais velho, cara. E aí, tipo, ir atrás, estudar, enfim. Nesse aspecto, eu acho que é positivo. Perfeito. Motiva, né? Às vezes eu sou um pouco fã da competitividade. É que ela também, tipo, para quem compete, assim, às vezes sobe o sangue sobe a cabeça. Óbvio que sobe. Tipo, tem a hora que você não quer perder, cara. Você não quer perder. Exatamente. O Chibilino perguntou também: como criar uma disciplina sendo totalmente desordenado e preguiçoso? Caraca, essa foi bem específica, assim. Ele deu dois atributos bem complicados em detrimento de algo extremamente crucial. É que, assim, eu poderia dar uma resposta muito óbvia, deixando de ser desordenado e preguiçoso. Só que, assim, aí vai entrar lá no que eu falei, tipo, eu, por exemplo, eu reconheço que um defeito meu é ser preguiçoso. Só que hoje foi como eu citei, tipo, eu tenho uma rotina que, assim, eu tenho minhas atividades físicas, eu não abro mão. Eu tenho minha dieta, não abro mão. Eu tenho meu tempo de leitura e estudo, não abro mão. Mas eu continuo sendo preguiçoso. E aí o que acontece? Tipo, eu aprendi uma coisa que é muito importante, que é flexibilidade. Na maioria dos dias eu me foco em fazer dessa forma, tipo, organizar meu tempo para fazer tudo isso. E aí tem dia que eu consigo fazer com mais vontade, tem dia que tipo, eu tô com menos vontade, que é normal. Mas eu tenho também aquele dia que, tipo, putz, hoje eu tô estressado. É que normalmente quando eu tô estressado eu gosto de fazer exercício, mas vou dar um exemplo. Eu tô estressado, hoje eu não vou fazer exercício. Hoje eu vou ficar em casa, assistir um Netflix e abrir um vinho, e é isso. Tipo, eu não quero saber mais de nada. E eu acho que o que me ajudou muito a conseguir manter essa rotina de disciplina foi entender que, tipo assim, tá tudo bem ter esse momento. Porque você não está num dia bom, você não está num momento bom. Isso, de certa forma, vai te ajudar a voltar para aquele estado de espírito melhor, mais saudável, mais organizado e tudo mais. Então, eu acho que você aprender a ser flexível com você mesmo, e isso parece óbvio, mas é extremamente difícil, a gente consegue ser flexível com muito mais facilidade
com as outras pessoas do que com a gente mesmo. E eu me lembro até de um exercício na terapia que, tipo, para mim foi um dos mais difíceis, que era, tipo assim, cheguei no momento que, tipo, eu perdoei quem eu tinha que perdoar, mas, cara, para mim a lição mais difícil da terapia foi aprender a me perdoar. E quando eu ouvi isso a primeira vez, mas, cara, me perdoar? Como assim? Tipo, e é justamente por conta disso, a gente se cobra demasiadamente. Tipo, a gente fica acompanhando em Instagram, em rede social e tudo mais, de tipo, produtividade 24 horas. Tem que ser uma máquina de fazer enquanto eles dormem. E assim, eu acho que enquanto a gente é novo, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que investir mesmo, tipo, em objetivos, no que a gente quer, tem que dar o nosso melhor, mas, assim, essa ideia que vendem do tipo, meu, faça 100% do tempo, 24 horas, não descanse, porque você vai colher e tal, você acaba abrindo mão de muita coisa boa. E uma das coisas mais preciosas que você abre mão nesse momento é da sua saúde. E aí, tipo, talvez você chegue lá onde essa galera diz que você vai chegar, tipo, ser um bilionário, por exemplo, mas se custar a sua saúde inteira, não sei se vai valer a pena. Porque eu acho que você poderia chegar nesse mesmo lugar, ou um pouquinho menos, só que de uma maneira mais organizada, pensando no longo prazo, conquistando aos poucos. Então, eu acho que disciplina é isso, cara. Comece aos poucos, tipo, estabeleça metas reais, tipo, putz, hoje eu quero fazer tal coisa, e começa devagar. Perfeito, perfeito. O Chibilino também perguntou: quais conteúdos você sugere para melhorar a soft skill? O soft skill. Eu vou falar dos que eu mais gosto, né? Tipo, por exemplo, vocês estão vendo. Aqui eu não sei se eu parei de compartilhar. Ah, não, mas né, lá nos sliders. Quer que eu ponha? Não, pode ser só rapidinho. Ah! Aqui em cima vocês vão ver que está escrito até neuroatlética, né? Tipo, esse é um projeto que eu criei justamente porque, tipo, a minha ideia era levar mais desse conteúdo e mais dessa informação para mais pessoas, né? Eu queria desassociar um pouco da minha imagem e levar para uma imagem um pouco mais profissional. Então, eu, por exemplo, nessa questão de como desenvolver soft skill, eu gosto muito, por exemplo, de leitura, tipo, eu gosto bastante de ler sobre filosofia, psicologia, estudos, artigos neurocientíficos, tipo, é uma parada que eu vou entendendo mais como o corpo humano funciona tipo, cara, filosofia é um negócio muito doido, assim, eu tinha muito, nossa, cara, eu sou de exatas, tipo, não faz o menor sentido esse treco, só tem uns caras doidos, velho. E quando eu comecei a ler, eu falei, meu amigo, esses caras de 2.000 anos atrás, eles têm uma sabedoria que é muito absurda. E se você tem dúvida, tipo, faz um teste, assim, eu comecei com autoajuda. E aí uma coisa que eu percebi lendo o livro de autoajuda é que a maioria dos autores citam esses caras. Eles citam psicólogos reconhecidos, filósofos conhecidos. Então eu falei, meu, peraí, cheguei no momento que, não faz mais sentido ler autoajuda, é melhor ir na fonte. Vou direto em quem está ensinando esses caras. Tipo, vou lá no filósofo XPTO e aprender com ele. Então, tipo, essa é uma. Cara, esporte. Esporte, para mim, é muito gostoso, assim. E eu falo sempre para todo mundo, cara, é quase impossível um ser humano não gostar de algum esporte. De algum você vai gostar, assim. Cara, tem tantos, tipo, nem que seja badminton, peteca. Algum você vai gostar, tipo, e é uma das coisas que eu acho mais. Porque, cara, por exemplo, eu comecei a jogar tênis não tem tanto tempo. E olha que engraçado, porque assim, junto do tênis, hoje eu estou associado a um clube, então eu conheço pessoas, conheço a história de pessoas, me relaciono, converso, faço network. Então, tipo, meio que tá tudo relacionado. Parece que é só jogar tênis 1 hora e meia e bater bola. Pelo contrário, tipo, você tá todo momento ali treinando, tipo, sua forma de se comunicar, segurança, tipo, em quadro, enfim. Eu acho que é um caminho. Eu gosto de música. Eu acho que a galera daqui talvez goste também. Eu sei que a Rafa aí toca. Música é um caminho muito da hora, assim, para o autoconhecimento, tipo, para a parte de soft skill. Porque ela não tem só uma questão técnica, né, de você aprender sobre a teoria da música e tudo mais. Cara, a música é uma coisa que liga muitas pessoas. Tipo, muito. Então, eu costumo dizer que, assim, cara, o melhor caminho para você melhorar sua soft skill é descobrir
dentro das áreas de atuação e estudo, quais as que você se identifica mais. Porque eu posso te falar as que servem para mim e ela pode não servir para você. E aí, tipo, você se frustrar, né? Então, é sempre legal você experimentar o que dá certo para você. Perfeito. Gente, acho que é isso. Não sei se vocês têm mais pergunta, pelo que eu vi, tá tudo aqui. Queria agradecer de novo, Kaique, pela presença e pela apresentação. Foi sensacional. Deixa eu só tirar aqui. Imagina, eu que agradeço aí também o convite, a galera que participou. Sempre legal trazer esse assunto aqui. Com certeza. Então, eu vou tirar você aqui da tela. Fechou. Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, Kaique. Boa noite. Opa, pera. Achei. E, oi, gente. Bom, esse foi o Cappuccino com a Bali. Quem não conhece, a gente sempre faz toda semana, acho que quinta-feira que a gente tem feito. Eu vou ter que ver, ajustar, porque minhas aulas votaram, então eu não sei que dia que eu não vou ter aula, mas eu aviso vocês. Quem tiver vontade de apresentar, tem lá na nossa comunidade do Discord, eu vou deixar ele aqui. Peraí, deixa eu ver. Se é comunidade, eu acho que o comando aqui no chat. Se você quiser entrar e fazer parte e apresentar, tem um chat que é Candidate-se, e aí você vai jogar lá o que você quer apresentar, quando que você pode, a gente vai marcar para você estar aqui no Cappuccino. E é isso, gente. Semana que vem já temos um marcado também, e eu vou dar raid. Deixa eu ver se eu consigo dar raid aqui pelo negócio, que eu não estou conseguindo acessar pela Twitch. Peraí, deixa eu entrar na Twitch aqui, rapidinho, vai. Eu vou dar raid no Daniel. Ele também faz stream há bastante tempo já e ele faz codando, então acho que ele está fazendo isso exatamente agora. Acho que vocês vão curtir e a gente já vai chegar lá com a hashtag Cappuccino com a Bali, como sempre. Então é isso, gente. Até semana que vem e um beijo.